É que a maioria de vocês conhece. Sempre tem um detalhe que a gente se prende a esse detalhe e é bom que todos entendam melhor esse sentido. Então aí o tema da nossa mensagem é: roubaram a túnica, mas não a promessa, não a esperança. Interessante, né, gente? Gostaria que você lesse Bíblia, Gênesis 37. Como é uma mensagem que todos conhecem, então eu vou ler 2 versículos e vou falar algo dentro desse capítulo. Gênesis 37, eu vou estar lendo, para quem está acompanhando na Bíblia, versículo 23 e 24. 37, versículo 23 e 24. Todos acharam? Aí está escrito: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, e a túnica talar, mangas compridas, que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Eu faço questão de ler de novo. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas, que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Gente, esse tema, isso aqui para mim foi magnífico. Estar meditando dentro desse tema aqui, apesar que todos já conhecem, mas eu me prendi nesse detalhe aí da túnica. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Deus, agradecer por tudo, pedir a tua direção nessa palavra, que a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor, e eu quero que todos entendam esse recado da melhor maneira possível, que essa palavra possa fazer um efeito na vida de cada um, amém? Então, entre esses 36 versículos, eu separei algo que foi o clímax dessa mensagem, é o ponto X, o ponto máximo dessa questão aqui, dessa palavra, gente. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Aí a gente, durante o texto aí, né, no capítulo 37, aí está escrito que José ganhou a sua primeira túnica. Se prenda esse detalhe aí. José ganhou a sua primeira túnica. Simbolicamente, tem várias túnicas dentro de um processo que Deus não mostra a José, como não mostraria a você, né? E tem os pontos que Deus não mostra a José, como não mostraria a você, para que você não venha retroceder, para que você não venha desanimar. Durante esse processo aí, tem coisas que Deus não mostra, para não haver um retroceder. E é interessante demais, eu meditando nesse texto, realmente eu amei.
Mais uma vez eu falo, todos aqui conhecem essa história de José, mas José tem o prazer, tem prazer em passar. José tem prazer em passar para os seus irmãos aquilo que ele está sonhando. Ele teve um sonho e ele tem um prazer em passar para os seus irmãos aquilo que ele estava sonhando. Só que esta revelação que José fez causa um efeito contrário. Essa revelação que José fez causa um efeito contrário na vida de José. E esse sonho mostra o poder de José sobre eles, os irmãos. E é muito interessante. É interessante que José chega diante do campo, onde estavam ali os seus irmãos. José chega diante do campo, de longe os seus irmãos o avistaram. José chega ali e de longe os seus irmãos o avistaram, e já tendo interesse em matá-lo antes de lançá-lo dentro de uma cova, antes de lançá-lo dentro do buraco. Porém, antes de José ser lançado dentro desse buraco, dessa cova, a Bíblia vai dizer que vai ser retirado de José a túnica. É esse o assunto aí que nós vamos tratar e vamos repetir sempre. Antes de José ser lançado dentro desse buraco, a Bíblia diz que vai ser retirado a túnica de José, para em seguida lançá-lo na cova. Gente, vocês percebem aí como a coisa é complicada? Esse ponto é interessante. Esse ponto é interessante porque isso mostra a raiva que os irmãos tinham. Eles tinham raiva, um sentimento de revolta no coração dos irmãos de José. Eles tinham essa raiva, aquele sentimento de revolta, porque havia uma revolta pelo fato de José ser mais querido pelo seu pai. Gente, procura viver uma situação dessa. Você está entre seus irmãos ali e o pai amando mais um único do que os outros. Então eles ficaram muito abalados. E ele era mais honrado pelo seu pai, e isso gerou inveja nos irmãos, isso gerou contendas, e essas coisas, gente, estava dentro da família de José, de maneira que os irmãos de José irão lançá-lo dentro de uma cova. Só que antes de lançá-lo dentro dessa cova, a intenção dos seus irmãos, é tirar a sua túnica. Esse é o detalhe que vocês prestem bem atenção. Antes de lançá-lo na cova, eles irão tirar a sua túnica. Guarda isso, gente. Guarda isso que Deus quer falar ao seu coração. Isso acontece dentro da família de José. Essa inveja, gente, essa inveja já existia pelo fato de Jacó amar mais José que os outros irmãos. Essa inveja já vinha lá atrás. Aquilo corroía dentro do coração dos irmãos. Essa inveja tomou uma proporção muito grande, muito maior, desde o momento que José começou a contar o seu sonho. Quando José contou os sonhos, os irmãos ficaram, poxa, o que ele está pensando? Que ele vai
ele vai ser o poderoso, nós vamos ter que se curvar diante dele. Mas a intenção de José era contar um sonho, algo que Deus havia revelado a ele, mas despertou ali nos irmãos uma raiva muito grande. Só que isso intensificou a partir do momento, essa raiva, isso intensificou mais a partir do momento que José recebeu a túnica. Quando José recebeu a túnica, isso intensificou muito mais. José está sendo lançado na cova, e um dos motivos dele ser lançado é a túnica que o pai deu a ele. Esta túnica foi o ponto clímax, o ponto máximo. José não pediu, prestem atenção, José não pediu a túnica. José não pediu a túnica de várias cores ao seu pai. Ele não pediu. Ele não desejou ser diferente entre os seus irmãos. Ele não desejou isso. José não pediu nada disso. Preste atenção nesses detalhes. Mas Jacó olhou para ele e sentiu no coração em lhe dar uma túnica, que não é qualquer tipo de túnica. Agora que vem, não é uma túnica qualquer, não é qualquer tipo de túnica, ela tem um significado. Jacó está entregando a José uma túnica de várias cores, que tem um grande significado, uma túnica que poderia trazer um significado tão importante quanto a túnica de um sacerdote. Os irmãos se corroíam com isso. A túnica, significado, como se fosse a túnica de um sacerdote, que se usava naquele período, e era algo muito especial. E o pai estava dando aquele filho amado, aquele filho querido. Gente, José é o reflexo do amor do coração desse pai. Quando eu fiquei lendo esse texto, lendo uma, duas vezes, eu falei, que maravilha, gente. Uma coisa é você ler, passar batido, ouvir a mensagem, mas outra coisa é você ler, como se estivesse comendo uma comida e degustando, achando gostoso. Mas que coisa interessante. José é o reflexo do amor do coração do pai. Essa túnica revela sentimento que o pai sente por ele. É um sentimento forte. Irmãos, quero que vocês fiquem bem ligados aqui nesse assunto. Essa túnica não foi um pedido de José. Não foi um pedido de José. Não foi a vontade de José querer a túnica. Ele não pediu a Deus a túnica. Ele não pediu. Vocês percebem que muitas coisas nessa vida, nós também não pedimos a Deus, mas Deus nos dá. Ele sabe o porquê está nos dando. Muitas coisas nós não pedimos, mas Deus nos dá. José vai pagar um alto preço. Preste atenção, José vai pagar um alto preço por conta dessa túnica. Ele vai pagar um preço alto, mas ele não pediu. O sonho de José era real, mas ele teve que viver um processo
Eu gosto de usar essa palavra. Ele teve que viver um processo de anos por conta desse sonho que ele teve. Ele revelou aos irmãos. Gente, os seus irmãos se revoltaram, gente. Eles se revoltam contra ele, contra José. Os seus irmãos se corroem, se revoltam contra José. E aqui está uma geração que não suporta o fato dele ser escolhido. Essa geração não está suportando isso. Esses irmãos, meio-irmãos, né? Eles não aceitavam essa situação. E tudo isso começa com José sendo colocado numa cova, com José sendo colocado num buraco, e depois foi tirado e vendido aos ismaelitas. Olha o processo que ele está vivendo aí. Tem coisas que Deus não mostra para nós, o que vai acontecer lá na frente. Ele te dá a túnica, ele te dá um respaldo ali no início, mas ele não fala o que você vai encontrar lá na frente, porque senão você retrocede, você volta para trás, você desanima. Então é muito interessante, gente. Com José sendo colocado numa cova, e depois foi tirado e vendido aos ismaelitas, e estes o venderam a Potifar no Egito. É um processo aí longo. E a mulher de Potifar tentou seduzir José, arrancando-lhe suas vestes. José foi preso e na prisão revelou o sonho de um copeiro, que ao sair da prisão, ele fez esta revelação ao rei. Olha o processo, as coisas acontecendo. Fez essa revelação ao rei, que o mandou chamar para revelar o sonho do rei. Gente, as coisas lindas, tristes, difíceis acontecendo, mas depois, quando ele chega até o rei, ele teve que ir preso, ele foi vendido, os irmãos venderam para os ismaelitas, e dali foram vendidos no Egito, para Potifar, e dali foi parar na prisão, e depois o processo de ir parar nas mãos do rei. Olha que coisa interessante. E ele se torna o governador do Egito. O mais interessante aí, Deus não fala os meios que você vai viver, mas olha o que José percorreu. O mais interessante que essa atitude do pai causou um sentimento de revolta, inveja, indignação nos outros irmãos. E quando Deus tem algo especial, para você, Ele já sabe o que te espera lá na frente. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Deus, quando quer te abençoar, gente, Ele usa pessoas, Ele usa até o inimigo. Eu estava lendo outro dia um texto lá em 1 Samuel 30. É interessante que um exército dos amalequitas, né, são os inimigos de Davi. Eles estavam vindo de Ziclag. Eles devastaram a cidade. Olha o que Deus faz. Eu estou mudando um pouquinho só para dar um exemplo para vocês. Eles devastaram a cidade, roubaram, saquearam a cidade, levaram as mulheres, as crianças. Quando Davi chegou com seu exército, foi uma desolação, foi uma tristeza imensa. E ele orou ao Senhor, falou: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer, Senhor?
me mostre um meio. Eu vou atrás desse inimigo, dos inimigos, eu vou atrás, Senhor. Obrigado. Eu vou atrás do inimigo, Senhor. O Senhor falou, vai atrás deles. Vai atrás deles. E essa de Davi, ir atrás dos inimigos, ele encontra um dos soldados daquele exército inimigo, que eles abandonaram aquele homem, para deixar ele para trás, porque ele ficou muito doente e não podia acompanhar a tropa. Davi encontrou o que ele poderia fazer. Ele poderia matá-lo, falar, agora eu vou matar, é inimigo. Mas não, ele deu a ele pão, ele deu água, tratou aquele inimigo. E esse inimigo falou assim, olha, eu vou com vocês até onde está o meu senhor. Porque ele contou para Davi, ó, nós devastamos a cidade, nós saqueamos, nós colocamos fogo na cidade lá atrás, mas eu vou te levar até o meu senhor. E levou o Davi até o inimigo, para que ele conseguisse recuperar tudo, os bens, mulheres, crianças. Gente, Deus, quando quer abençoar uma pessoa, eu mudei um pouquinho para dar o exemplo. Deus, quando quer abençoar uma pessoa, Ele usa até o inimigo, Ele usa para fazer com que você chegue lá na frente, vitorioso. Voltando aqui para a nossa mensagem, a túnica é seu pai que está dando. Olha bem, a túnica é seu pai que está dando. E este amor é incondicional. São condições para te proteger. Essa túnica é o pai que está dando. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem, o ponto que eu quero passar para vocês. Essa túnica é o pai que está dando. E este amor é incondicional. São condições para te proteger, conforme foi feito. Prestem mais atenção num detalhe. O pai pode amar a todos, pode amar os filhos por igual. O pai pode amar a todos por igual, mas tem alguém em especial que essa túnica só cabe nele. Vocês percebem, gente? Essa túnica é algo especial que só vai caber naquela pessoa. Ele ama todos por igual, mas essa túnica só cabia nele, em José. Deus tem algo especial para a minha vida, Deus tem algo especial para a vida de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza disso. E algo algo que vai caber, né, de repente na Daniele, não é para o Richard, é só um exemplo, algo que vai caber naquele irmão, em José, não caberia nos irmãos dele. Deus tem esse algo, Deus tem algo especial para as nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos, muitas coisas. Tem muitas coisas que a gente fica tentando compreender. E esse texto nos ajuda a entender. Esse texto nos ajuda a entender claramente. E isso vai causar problemas entre os seus irmãos. Tudo isso que vem acontecendo, a cabecinha dos irmãos ali está a mil. Isso causa problema entre seus irmãos. Você não pediu nada, mas o Pai te ama e só há uma maneira de expressar. Olha que coisa interessante. O Pai te ama e só há uma maneira de expressar
esse sentimento, te dando uma túnica para te proteger. Vocês percebem, gente? É uma mensagem que, se você for meditar, prestando atenção, você vê que é magnífico, é muito bacana. Ele ama todos por igual, mas o chamado que ele tem na sua vida é específico. O Pai pode amar a todos, mas o chamado para aquele irmão é específico. Vocês conseguem entender? É diferente de todos os seus irmãos. Esse chamado é específico. E assim é o chamado de Jesus em nossas vidas. Quando você aceita as condições impostas por Jesus Cristo, você recebe a primeira túnica. Quando você aceita as condições impostas, você recebe a primeira túnica. É um avanço, é o primeiro passo. Muitos não vão entender e vão tentar, olha só, muitos não vão entender e vão tentar te atingir, vão tentar te matar, vão perseguir, eles vão te perseguir, muitos não vão entender. A maneira como José contava o seu sonho causava uma raiva, causava uma inquietação entre os seus irmãos. Gente, é top. Essa túnica foi o ponto que faltava, era a gotinha que faltava, só faltava essa gotinha, e chegou ao extremo. A túnica dada pelo seu pai, pelo pai de José, chegou ao extremo para atingir os irmãos dele. Os irmãos de José reagiram e o lançaram dentro da cova, dentro do buraco. Irmãos, que maravilha! Às vezes, as pessoas não conseguem ser o que você é. Quero que vocês prestem bem atenção. Às vezes, as pessoas não conseguem ser o que você é, então elas tentam arrancar de você o que você tem. Vocês percebem isso? Às vezes, as pessoas não conseguem ser o que você é, e elas tentam arrancar de você o que você tem. O que é? É a humildade. As pessoas tentam arrancar de você a humildade, a simplicidade, a retidão, e dar da pior maneira. Olha, vou repetir, elas tentam arrancar de você a humildade, a simplicidade, a retidão, da pior maneira possível. Tenta te jogar em um buraco. Elas tentam da pior maneira possível e tenta te jogar, no buraco, no poço, na cisterna, como diz algumas traduções. Umas fala poço, outras cisterna, buraco. Então, da pior maneira tentam te jogar em um buraco, tentam te matar, se elas não conseguirem ser o que você é. E eu falo aqui da família de José. Te humilhando, gente, muitas vezes as pessoas vão estar te humilhando, te atacando, te difamando, simplesmente porque pelo fato de você ser honrado carregando uma túnica. Elas vão tentar de tudo, vão tentar te humilhar, vão te atacar, vão te difamar, pelo fato de você carregar uma túnica. Esse detalhe da túnica aqui
é que é interessante para a gente, que nos traz um aprendizado. Jogaram José dentro de uma cova, mas não conseguiram ficar com a sua túnica. Não conseguiram ficar com a túnica de José. Não ficaram com a túnica porque a medida, preste bem atenção, eles não ficaram com a túnica porque a medida só cabia em José, não caberia nos outros irmãos. A túnica é para quem faz jus da palavra. A túnica é para quem faz jus da palavra. Gente, tentaram ficar com o coração de José. Preste bem atenção. Tentaram ficar com o coração de José. Tentaram ficar com os sentimentos do coração do pai de José. Mas nada substituiria a vida de José, que era única. Nada substituiria a vida de José do coração do pai, porque José era o único. Nada substituiria. A túnica que ele recebeu era a única. O pai chegou até a pensar que José estava morto. Olha só, essa túnica não serviu para eles, e eles vão derramar o sangue. Olha só, eles vão derramar o sangue de um animal. Eles mataram um animal, eles vão derramar o sangue de um animal na túnica para levar ao pai e dizer que José havia sido morto, devorado por um animal selvagem. Eles vão derramar o sangue na túnica e levaram até Jacó para dizer que, ó, o seu filhinho querido, olha aí a túnica suja de sangue, manchada de sangue, ele foi devorado por um animal selvagem. Gente, é top demais quando alguém não consegue te matar, mancham o teu caráter. Vocês percebem isso? Se alguém não conseguir te matar, te destruir, eles vão manchar o teu caráter com falsidade e mentiras. Se não conseguir te matar, eles tentam outros meios. Não se mata só o corpo. Então eles vão tentar te derrubar de uma outra maneira. Tentam manchar o teu caráter com falsidade e mentiras. Sujam a sua túnica. Então é algo que me chamou atenção várias vezes. E eu sou repetitivo porque eu quero que talvez vocês conheçam muito bem a história, mas eu prefiro repetir várias vezes para que haja um entendimento mais amplo. O segredo do chamado não está na túnica. O segredo do chamado não está na túnica. Não é por pregar bem, não é por falar bem, interpretar bem, não é por título, nada disso. Não está na túnica, não está. A túnica é só um reflexo do amor do Pai. A túnica é reflexo do amor do Pai. O Pai vê o próprio Deus no sonho de que ele seria grande. Ele vê isso em José. O Pai vê o próprio Deus no sonho de que José seria grande. Vocês percebem, gente? Por isso, ele separava. Ele amava a todos, mas a túnica só cabe nele, não cabe nos outros. Vocês percebem isso? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero passar aqui? E depois da primeira túnica, veio outras. A primeira foi dada pelo seu pai e foi tirada pelos seus irmãos. A segunda foi dada por Potifar, que também
lhe foi tirada e o levou para a prisão. A terceira dada pelo rei com honras de um cargo inventado. Esse cargo, gente, não existia. Essa terceira túnica foi dada pelo rei com honras de um cargo inventado. Não existia esse cargo de governador. Mas é interessante demais, é um cargo inventado. Por quê? Gente, essa túnica chegou ali, ninguém tirou mais dele. A terceira dada pelo rei, ninguém tirou. Ali chegou o ponto máximo ali de José. É maravilhoso, é top, como dizem. Gente, é sensacional esse texto. É uma comidinha que a gente come e degusta. Fala, que gostoso. Como eu estou entendendo algum detalhe aqui, diferente. Independentemente, gente, para encerrar essa pequena mensagem, independentemente da situação, mesmo não tendo lógica aos olhos humanos, Deus é poderoso para cumprir com suas promessas, independentemente da situação, mesmo não tendo lógica. Tem coisa que não tem lógica, para nós tem coisa que não tem lógica, aos olhos humanos, Deus é poderoso para cumprir com suas promessas. Tenham esperança. E é isso que eu quis deixar aqui hoje para vocês. Amém? Nunca tinha pensado e refletido sobre essa ideia da túnica, né? Mas o quanto Deus ele tem propósitos, né, para a nossa vida. Me chamou muita atenção também que aqueles que são luz, aqueles que andam com Deus, também vão gerar, né, ciúmes nos lugares onde passares. E por isso que a gente também tem que tomar todo cuidado, né, para saber que sempre existe o ataque do inimigo e de que a gente precisa estar atento para revidar, não com guerra, né, mas demonstrar amor meio a todas essas situações adversas. No final das contas, José ele poderia ter punido os irmãos, que o mundo passou fome. Ele estava com a sua terceira túnica, a túnica que não foi tirada, a túnica de governador. O mundo estava em fome, em caos. Todo mundo estava indo para o Egito para ir atrás de alimento, para não morrer, as famílias não morrerem. E lá chega os irmãos de José, que tinham o atacado, roubado sua túnica, rasgado sua túnica, melado essa túnica com sangue de animal, mentido para o pai, dito que José tinha sido morto por um animal, e depois de muito tempo está lá, todos eles em frente a José. A atitude daquele homem foi nada mais, nada menos do que acolher, perdoar, prover do alimento e abençoar. Então que a nossa vida, mesmo em meio às perseguições, as deflamações, né, do nosso caráter, que tem como visar acabar com a nossa fé, que a gente possa responder sempre em amor, porque é assim que Jesus respondeu em amor, né? Aquele que também foi despido da sua túnica, Jesus, colocado numa cruz, sendo ultrajado, ele faz 7 declarações, que são as famosas 7 frases da cruz. E nas 7 frases que Jesus declara naquela cruz, foi palavras de bênção, frente àqueles, os seus opositores. Então que a gente possa seguir esses exemplos. Quero mais uma vez orar com você. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, na sua majestade, Deus, veio aqui a essa terra, Senhor, se despiu de toda a glória, Deus, e viveu aqui, Deus, sofreu aqui, Senhor, e foi ultrajado, Pai, mas mesmo assim, Pai, o Senhor nos abençoou, Deus. Nós somos gratos pelo Teu amor, Deus, e levamos nessa manhã um exemplo, Deus.
Nós não queremos revidar com guerra, Deus. Nós não queremos revidar com ódio, Deus. Tem gente aqui sendo ultrajada, gente sendo humilhada, Deus, em qualquer lugar onde eles estejam, Deus. Mas nós te pedimos que o Senhor nos dê um espírito, Deus, de mansidão, um espírito acolhedor, um espírito de amor, Deus, que trata a guerra com paz, Deus. Aqueles que choram, Deus, um dia irão colher os frutos com alegria, Deus. E nós queremos ser esses bem-aventurados aqui nessa terra, Deus. Então abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa, Pai, o teu povo.